gato e cachorro, que são tradicionais adversários, mas se são criados juntos, o gato faz gato e sapato do cachorro, porque pisa em cima dele, aí o cachorro acha que é massoterapia. Como eu já vi em algumas fazendas que eu fui, o cachorro se deitando no terreiro da casa, pachorrento, cansado, cachorro velho, de quase 20 anos, e o gato vai também pachorrento, sobe em cima do lombo do cachorro, amacia o terreno com as patas, gira em cima, depois deita e dorme. O cachorro está para lá de Bagdá. Com a massoterapia é que ele entrou em zen, se desdobrou e foi para o céu dos caninhos. Nem está ali, coitado. E o gato também, encontrando um calorzinho, se encontra pato, brincando com outros tipos de animais, mas é fruto da convivência. Isso é exceção. A regra é que os animais mantenham a distância de outra espécie. E quando são predadores, meu olhar é: você é meu prato de comida hoje. Se eu pegar, lhe abato. Meu estilo é carcará. Pega, mata e come. É estilo carcará, literalmente, né? Por isso, o Espírito Emmanuel vem traduzir nos seus livros o que é família. E ele coloca como sendo um conceito mais religioso, como era bem próprio de Emmanuel, né? Uma organização de origem divina, portanto a gente tem um modelo de Deus, em cuja intimidade nós vamos encontrar os necessários instrumentos para nosso aprimoramento, para nossa lapidação, para edificar um mundo melhor. Então a família, segundo Emmanuel, nos é instrumento. O pai difícil, a mãe desnaturada, os irmãos agressivos, a avó danosa dentro de casa, caquética ou arrogante, esclerosada, muitas vezes criado pelo padrasto. Hoje temos o modelo de padrasto, de madrasta, né? E aí são modelos novos de família sendo criados, 2 homens criando uma criança. Eu já fui advogado em Salvador, 2 casais, 2 lésbicas e 2 homoafetivos. E notei a surpresa que o casamento, que a adoção de crianças causou na juíza e na promotora de justiça, menos em mim. Achei natural representar as duas partes, o casal, os requerentes para obter uma adoção de criança, mas a juíza, que estava acostumada, estranhou, fez a audiência, deu a sentença, não teve contestação nenhuma, porque é jurisdição voluntária, não é jurisdição contenciosa, há interessados e não partes, né? Porque do outro lado só tem o Ministério Público, mas a posição é de fiscal da lei, meramente para fiscalizar o processo, tudo correto, procedimento, avaliações psicológicas, tudo ok, visita social sinalizou que o local que vai receber a criança, o lar, está adequado, ele médico e ele engenheiro, casados aqui em São Paulo, com a certidão do casamento estalando de nova, 13 anos juntos, 25 anos juntos e estão casados há 13 anos, pelas novas leis no Brasil. Pronto, tranquilamente. É natural que alguém na sala estranhou, causou aquele impacto assim, depois ele perguntou: mas doutor, é isso mesmo? Assim caminha a humanidade, doutor. Assim caminha a humanidade. Tempos novos, e nós temos que adequar-nos aos tempos novos. Então, vejo com naturalidade isso aí. Então, o menino vai ser criado por 2 homens dentro de casa. Alguém dirá, fora desse circuito de família, será que essa criança também não vai pegar a orientação sexual daqueles pais? Pesquisas idôneas demonstram que não. E à luz da doutrina espírita, o espírito só seguirá aquela orientação se estiver no nível também daqueles seres com os quais vai conviver, estiverem fatores de afinidade. Porque ele pode ser ele é um espírito completamente diferente daqueles genitores adotivos. E ele vai seguir a programação reencarnatória que o aguarda na Terra. Então, 2 homossexuais criando uma criança podem ver uma criança, menino ou menina, hétero, plenamente hétero. E aí, não seguiu a orientação dos genitores, vai seguir uma outra orientação que lhe é própria, fruto da sua evolução, do seu estágio de aprimoramento em que ele se encontra naquele momento. Então, aqui nos edificamos dentro da família, por isso Emmanuel nos traz. O problema é saber qual boca vai alimentar.
as 3 estão famintas, só há uma refeição que é uma aranhazinha pequena, e ela está indecisa, perguntando qual está. Então, dizem que o cabrito que não berra, não mama. Então, todos 3 estão desesperados, para mim, e isto é família. Geralmente é a fêmea que vai atrás desses pequenos insetos para alimentar. Passa o dia inteiro, até um dia que eles crescem, como os nossos filhos, emplumam-se e têm que voar do ninho. Já dizia Gibran Khalil Gibran, no seu livro Profeta, no diálogo entre Almintra, a sacerdotisa: vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia da vida. Nascem de vós, passam por vós, mas não são vossos. Tradução à luz da doutrina espírita: ninguém é pai, ninguém é mãe. Estamos pai, estamos mãe. Quem é pai é Deus, porque só Deus cria. Eu não crio, eu co-crio. Eu forneço um corpo para vestir um espírito, mas não criei o espírito. Eu forneço a embalagem, o pacote, Tetra Pak. O conteúdo é divino, a essência é divina, e o que vale é a essência. A embalagem é transitória, tanto que todo o corpo morre. Eu trago uma boa notícia de Salvador: todo mundo aqui nessa sala vai morrer. É a ótima notícia que eu trago. Todos aqui vão morrer. Não adianta nem correr agora da cadeira, vai morrer sim. Todos aqui vão, porque basta estar vivo para morrer. Assumir um corpo físico vai ter que perder ele, cedo ou tarde, ninguém escapa. Agora, a essência é imortal, ela preexiste ao berço e sobrevive ao túmulo, portanto prossegue. Então, família é formada por todas aquelas pessoas que estão ligadas por um vínculo de sangue, a consanguinidade, vindo de um tronco ancestral comum. As famílias tradicionais, de cada cidade tem sua família tradicional. Uma família que comanda é um clã político, às vezes é um clã econômico, ou é um clã religioso. Vai aquela tradição de família, né? Há poucos dias eu via um líder religioso aqui evangélico no Brasil, e ele dizer que o avô era pastor, o pai foi pastor, ele é pastor, e o filho dele já é cantor e pastor também. É uma tradição de 4 gerações, toda no pastoreio evangélico. Talvez o neto quebre a tradição. Reencarnar naquela família: não, vovô, eu quero ser católico. Eu vou entrar para a igreja para ser padre. Não, eu vou ser espírita, ainda vou fazer palestra em Coromandel. Aí o avô sobe pelas tamancas. Meu Deus do céu, quando foi que eu errei? Não, não errou. Reencarnou um espírito com outra tendência. Admiro minha família, tem toda tendência evangélica, vem de uma larga tradição, mas eu gostei foi do espiritismo. Eu vou bater tambor no terreiro de Candomblé. Paciência, está lá no terreiro de Candomblé para fazer uma outra linha de ação, um direito que ele tem. Não se deve impor religião a filho, deve-se dar orientação religiosa aos filhos. Pais nenhum, pai e mãe, podem se furtar de dar orientação religiosa aos filhos. Agora, rótulo religioso, ele depois escolhe. E o que não falta hoje na Terra, no Brasil em particular, é rótulo religioso. Cada esquina tem uma farmácia, uma igreja, uma farmácia, uma igreja. O que prova que somos uma sociedade doente, ou do corpo ou da alma. E logo depois da farmácia e da igreja tem uma casa lotérica, o que prova que a gente prefere muito mais sorte do que trabalho. É todo mundo sonhando com a Mega Sena. Por isso que loteria, casa lotérica, enfim. E isso é sinal de que ninguém acredita no trabalho, acredita na sorte. Eu jogo para ver se vem um bolão. Tome R$1 para vir 1 milhão. Às vezes vem. Às vezes, a maioria das vezes, não vem. E quem ganha é 1 ou 2. Mas quem jogou, milhões de pessoas jogaram. 2, 3, um só é o afortunado. Então, jogo de sorte. Trabalho não. Trabalho dá sempre resposta. Se eu trabalho, produzo. Se eu semeio, colho. Se eu trabalho, tem retorno. Quanto a isso, não há a menor dúvida. Então, nós somos oriundos de um tronco ancestral comum que vem de várias gerações, né? E no Brasil, nós temos uma experiência única. No Brasil, nós somos um país que não tem pedigree. Todos
todos os países lá fora se orgulham de ser pedigree. China, a cultura é eminentemente do chinês, é dele. Japão, Cáucaso, a família ariana, os gauleses, os anglo-saxões, Estados Unidos, Inglaterra e Austrália, a cultura da Polinésia, a francesa, né, das antigas Gálias. Brasil, vira-lata. Cultura vira-lata. Porque nós somos mestiços de índio, estava aqui, negro africano e branco da Península Ibérica, português. Vieram para cá, olha a mistura que deu. Nasceu o mameluco, o cafuso, o mestiço, o mulato, o sarará. Vieram culturas do estrangeiro para cá, italianos, japoneses, chineses, alemães, polacos. Se instalaram em São Paulo, em Minas, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Casaram-se com brasileiros, deram outro tipo, japonês. Casou com brasileiro, Nisei. O Nisei recasou, Sansei. O Sansei recasou, não sei. Veio como dar um caldo fantástico. Então, nós somos felizes por sermos um cachorro vira-lata, um país vira-lata. Nós somos uma salada mista. Como dizia o grande humorista Barnabé, uma salada ainda é mista. É tudo misturado, tudo junto. É uma anarquia genética no nosso país. E a gente recebe tudo. Chegou no nosso país, recebe, logo passa a trabalhar, vende qualquer coisa, e aqui faz escola, faz família, e aqui fica e nunca mais sai, né? Enquanto nos outros você tem a questão da raça. Tem alguns países têm uma certa xenofobia, né? Uma certa rejeição ao imigrante, ao estrangeiro, sobretudo vindo da África. Os países europeus estão todos criando barreiras nas suas fronteiras para evitar a entrada de africanos. Eu estive na Áustria no ano passado e tinha muito turco, muita gente da Turquia. A Turquia está passando por uma crise financeira e muita gente migrando para Viena, na Áustria, para trabalhar. Agora, não fala o alemão, vem da Turquia falando o idioma próprio. Chega em Viena, que se fala o alemão, vai sobreviver nas ruas, vendendo pequenas coisas. Então, no condomínio onde eu fiquei, 2 dias, tinha um menininho na porta vendendo meias, equivalente a Salvador ou ambulante, vendendo meia, vendendo cadastro, qualquer coisa assim, miúda, que você compra por qualquer centavo de euro. Lá em Viena, comprei uma meia para ajudar ele, uma meia, um par de meia para ajudar, e entrei no condomínio, mas a gente não se entendeu. Eu apenas apontei o que queria, paguei o que ele desejava e entrei, porque linguajar não dá. Conquanto o baiano fala em muitos idiomas, né? Porque baiano nasce, baiano estreia, e baiano não morre, baiano sai de cena. E quando o baiano não sabe, baiano inventa. Então, no instante, a gente sabe se comunicar com os outros usando linguagem dos sinais, ou então chamando o outro de My King, meu rei. My King, meu rei. Ele encosta e a gente conversa aí. Então, essa é a ideia do tronco comum. Segundo Allan Kardec, conforme está em um livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, no item número 8, ali está colocado: honrai a vosso pai e a vossa mãe, o capítulo. E ele se refere aos laços materiais, os laços de família, que são materiais e espirituais. Também está no livro dos Espíritos, na questão 774, 775 do livro dos Espíritos, laços de família. Elas podem ser por laços consanguíneos, espirituais ou mistos. A Terra hoje está cheia de famílias formadas por laços da ocitocina, o neuropeptídeo, o neurotransmissor do impulso sexual. As pessoas estão se fitando umas outras, acha linda, ela olha para o rapaz, é um deus Apolo reencarnado. Ele olha para ela e diz: é a Vênus de Milos na Terra. Aí os dois se juntam e cumprem a lei de Newton, né? A lei da atração. E logo eles cumprem uma outra lei, 2 corpos ocupando o mesmo lugar no espaço. Aí eles se ocupam. E 9 meses depois, Júnior, estou na área. Aí Júnior aparece. Aí eles dão-se conta de que não tem afinidade. Aí 9 meses depois, eles percebem que a ocitocina foi embora. Pediu licença e saiu de casa.
o ardor, a queimação sexual, o furacão tem hora para acabar. A ocitocina só dura no máximo no ser humano 3 anos. O corpo, a região límbico hipotalâmica, só consegue produzir a ocitocina, que é geradora do impulso sexual por uma outra pessoa, por 3 anos. Depois disso, o cérebro cansa de produzir, diminui a produção a níveis mínimos e a pessoa perde o interesse sexual pelo parceiro ou pela parceira. Se depois de 3 anos, dizem especialistas da Universidade de Oxford, na Inglaterra, se depois de 3 anos de convivência você não desenvolver com a pessoa que escolheu para a vida íntima outros laços, como cumplicidade, parceria, amizade, vínculo, amor, a relação não subsiste. Só na química, que a química acaba, ela passa, ela é um ardor inicial que aproxima os seres, é um mecanismo da natureza, inteligente, aproximar os seres, para dar prazer, mas depois tem que ficar com a dificuldade, as lutas, né? Então, muita gente atrás de sua alma gêmea, muitas vezes encontrando sua algema para gemer junto, que é a problemática dos nossos dias, né? Então, os laços consanguíneos são as famílias materiais que se formam na terra e na terra mesmo se acabam. E como é sanguíneo, é material. Então, por isso que a gente vê aí alguns artistas de televisão, de teatro, de cinema, grandes figuras de Hollywood, até do cinema, da TV brasileira, já passando aí por 10 casamentos. Não fica em nenhum. Está muito vinculado a esses laços aí. Não ficou com nenhum. Passa por várias esposas, passa por vários maridos e não fica nenhum, porque os laços são consanguíneos e procria. Muitas vezes, em todos esses relacionamentos, vai deixando prole. E hoje nós temos as famílias plurais. Eu sou filho de C, casou com D. E como o alfabeto tem 23 letras, haja. Como diz o outro, a fila anda. A fila anda. Ele vai pegar F, G, H e até aquelas letras W, Y, se tiver, ele pega também. E aí ele vai pegando e eu vou tendo meio irmãos. Ou de parte de pai ou de parte de mãe. Já é muito comum hoje em dia, o que gera, às vezes, conflito. Às vezes a família é harmônica, me dou muito bem com meu meio-irmão, por parte de pai e mãe. Mas às vezes eu perco a noção da linhagem de família. E acontece casos no Brasil e no mundo, de que eu acabo me relacionando intimamente até com uma irmã minha. Ela foi morar em outra cidade, e por força do destino, acabo indo para aquela cidade trabalhar, vejo aquela moça no ponto de ônibus, acho ela linda, os traços são parecidos, e ignoro completamente que ela é filha de meu pai. Me relaciono com ela, daqui a pouco, olha eu aí com filhos de minha irmã. Quando a gente vem descobrir em cartório, quem é seu pai? Fulano, o meu também. Somos irmãos. E agora? Olha a degenerescência da família. Olha o conflito na cabeça, meio dela. E o que é que eu vou dizer agora para os meninos que vão nascer? Quem é meu avô, meu pai? Ih, que confusão. Meu avô está num enredo de família. Então, por isso que o casamento é o contrato social previsto em lei mais complexo. O legislador tinha que colocar muita regra, muito entrave, muita burocracia, para que as pessoas aprendam a ter responsabilidade na hora de eleger um parceiro ou uma parceira para a vida deles. O problema é que a própria criatura humana degenerou o instituto. Porque eu não preciso casar, basta eu me acasalar. Elejo uma pessoa e trago ela para morar comigo, ou vou morar com ela. A lei, inclusive, já reconhece 2 pessoas que moram junto depois de 2 anos como unidade familiar. Acabou. Não precisa estar casado. Eu vou comprar qualquer coisa no balcão, estado civil, solteiro. Civilmente sou solteiro, nunca casei. E a parceira está ali e a penca de filho está ali atrás. Os 7 meninos, pai, quero ir para a piscina. É de vocês essa quadrilha? Essa quadrilha aqui é toda nossa já. A senhora solteira? Solteiro. A senhora? Solteira também. Larga a prova com o neto já. Por isso que de vez em quando em Salvador,
o Tribunal de Justiça da Bahia regulariza casamentos, fazendo os chamados casamentos coletivos. E teve um deles que foi na Fonte Nova. Tamanha a quantidade de gente. Um juiz em um dia celebrou 250 casamentos. Portanto, eram 500 pessoas casando, fora os parentes que foram. Então a Fonte Nova lotou de gente para casar. E tinha velhinhos lá de 80 anos. Ele plenamente solteiro, ela plenamente solteira, já com bisnetos. Mas aí ela disse: eu faço questão de morrer casada com você. Ele se preparou, botou um paletó, a gravata torta, assim do lado, que nem eu, com um negócio aqui nas costas. Ela botou e foi. E celebrou, ele saiu todo feliz. E aí o repórter na futucou. É falta de caridade, né? Futucar dois velhinhos. Vai haver lua de mel? Ele disse: o velhinho disse assim: meu Deus, que rosto sarcástico, perverso, cruel, né? Não sei se houve, eu não me envolvo com essas coisas, não quero nem saber. Isso é problema deles, né? Laços espirituais são aquelas famílias formadas antes do berço no mundo espiritual, conforme previsto à luz da doutrina espírita. Os espíritos se ajustam antes do berço, mergulham no corpo e se encontram aqui para formar os ninhos familiares, ou de equilíbrio ou de reajuste, no clima da provação ou no clima árido da expiação, dos resgates. Portanto, são famílias que se formam lá. Mas há as primeiras que não têm lastro no mundo espiritual, são formadas aqui mesmo. Porque estamos numa época de muito intercurso sexual, muito intercâmbio. Está tudo muito fácil hoje sexualmente. As pessoas não estão mais aguardando pós-casamento. Isso foi 50 anos atrás, 60. A mulher se reservava ao primeiro contato íntimo pós-casamento. Se exigia dela uma virgindade física até o casamento. O homem não. Já se permitia isso até em meretrícios, em lupanares, em casas noturnas. Ele se permitia as aventuras ainda na mocidade, para ganhar, dizem, experiência, né? Aí ele já fazia o test drive dele bem antes. Ela se mantinha virgem. Hoje as barreiras foram derrubadas inteiras, os relacionamentos estão se dando assim, questão de minutos. Os dois se encostam, ele 110 e ela 220, sai faísca. Pronto, os dois se queimam dali, ficam se olhando, se derretendo, parecendo dois sorvetes, um querendo lamber o outro, e ali ele sai para os encontros fora e acabou. Não se encontra lá fora, logo as crianças aparecem aí. Pronto, quando não se cuidam, porque hoje é tanto anovulatório, é tanto anticoncepcional à mão, disponível, fácil, que o Ministério da Saúde, poucos dias antes do Carnaval, poucos dias não, 60 dias antes do Carnaval de Salvador, o Ministério da Saúde manda funcionários distribuir camisinha nas principais estações de transbordo de ônibus em Salvador. Eles vão com balaio. Sabe aquele balaio? Balaio, aquele caçoar. Os meninos vão aquele caçoar, descendo as estações, dizendo: camisinha, olha, camisinha, é de graça, camisinha de graça, vamos pegar. Tem gente que enfia a mão, pega 3, 4 pacotes. Mas eu já vi cena na estação da Lapa, era uma grande escada que dá entre a estação da Lapa, maior transbordo do estado da Bahia, até a Avenida Joana Angélica, que leva o nome de Joana de Mártir da Bahia. E um rapaz ia subindo, ele ia descendo e a gente ia subindo. E eu parei para ver como é a reação das pessoas. Já viu a reação psicológica das pessoas diante de um funcionário do Ministério da Saúde que está distribuindo, em nome da saúde pública, camisinhas antes do Carnaval de Salvador, onde vão ter 2 milhões de pessoas na rua. E 2 milhões de pessoas são 2 milhões de apelos, são 2 milhões de necessidades. Está todo mundo ali sem dono. Está entregue ao axé, ao lepo-lepo e ao rebolation. Vale tudo. Então passava jovens estudantes, camisinha, quero, enchia o bolso, pegava outro, mas passava senhor, o que é isto? E eu vinha atrás. E o funcionário disse: é camisinha. Eu não uso esta pouca vergonha. E sumiu. Que reação diferente, né? O jovem cara com naturalidade, até com brincadeira, que tem vida sexual já ativa,
E aquele homem de meia idade, rumando para a idade mais madura, encarou aquilo como um convite a pouca vergonha. Creio que ambos têm razão, dentro dos seus limites. Porque se o Estado distribui camisinha antes do carnaval, o Estado está querendo dizer o seguinte: eu não tenho poder de educar vocês. Eu fali na minha missão de educar sexualmente o jovem. O Estado é falido. Está saindo na internet? Oh, que ótimo, porque minha boca é terrível. O Estado faliu na sua missão de nos educar sexualmente. Que a matéria educação sexual deveria ser uma matéria constante da grade curricular das escolas públicas. E não é de hoje, é de 20, 30 anos para cá. Então ninguém aprende nem nada na escola, nem nada na família. A gente não tem do que reclamar. Não tem de reclamar porque na rua a menina vai aprender com outras fontes pervertidas. O Estado deveria educar. E como o Estado não quis educar, não quer educar, ele remedia. Então tome camisinha para você não pegar cancro, blenorragia, sífilis, gonorreia ou AIDS. Porque se você ficar doente, é o que o Estado está querendo dizer, se você ficar doente, custa muito caro ao INSS. Você vai ser um doente de AIDS muito caro. Vai dar muito custo. O que eu quero é diminuir o custo. Então, divirta-se, tenha prazer, que eu lhe dou a camisinha com prazer. Isso me contou Divaldo no aeroporto. Divaldo Franco me contou, a mim não, contou publicamente lá na mansão, em palestra, que desembarcando no aeroporto, olha a moça lá, com um pacote, um caçoazinho pequeno, segurando camisinha. Aí Divaldo disse: eu fiz cara de sonso. Esse cara que não sabia de nada, né? A moça não me conhecia, ou aparentemente nunca ouviu falar de mim. O que é isso, moça? Camisinha, moço. E serve para quê? A moça olhou assim para Divaldo, deve ter aquela frase do filósofo, né, baiano: inocente, não sabe de nada, né? É de um filósofo, Sócrates, está reencarnado na Bahia como o compadre Washington. Ele faz parte do El Chan, né? É uma filosofia profunda isso, né? Inocente, não sabe nada, isso é muito profundo, profundíssimo. Eu estou assim atarantado com isso. Aí a moça diz: é para sexo. O senhor tem relação sexual? Mas para quê? Ela disse: porque vem aí o carnaval. Aí Divaldo disse: mas aí Divaldo é um educador fantástico, né? Jogou assim para pegar a moça, puxar o tapete da moça. Mas carnaval é uma festa de alegria ou uma festa de loucura sexual? Aí a moça ficou sem resposta. Não. Se é uma festa de loucura sexual, você está no seu papel certo. Você vai distribuir a camisinha para o estrago ser menor. Mas se é uma festa de alegria, não deveria ter tanta promiscuidade e vulgaridade sexual. Muito obrigado. Pegou a mala dele e foi embora. De volta a aproveitar qualquer circunstância para dar uma lição, para dar uma educação. Então nós estamos nesse nível hoje em dia. Distribuo, porque aí as pessoas têm sexo, fazem sexo à vontade, porque o Estado não nos educou para o sexo ser usado com responsabilidade. Ele é usado com a tremenda libertinagem. Então no mundo espiritual essas famílias se formam, se aglutinam e se reencontram aqui. Mas até mesmo a programação reencarnatória, ela é uma trilha, não é um trilho. Tirem o A e coloquem o O. A programação reencarnatória não é essa tábua daqui do palco, reta, que não dá para modificar, só se quebrar ela. Não, a programação reencarnatória é um fio. Eu posso fazer isso aqui. Ela vem reta no mundo espiritual, mas eu chego na Terra e desvio para cá, desvio para lá, faço isso, faço isso. Posso programar casamento no além? Posso. Chego na Terra, não caso. Posso programar no além ter filho. Chego na Terra e faço vasectomia. Não vem ninguém aqui. Como se vê, a programação reencarnatória é flexível. Eu tenho uma chave que pode modificar. E essa chave chama-se livre-arbítrio. Eu não estou preso a um determinismo. Eu estou preso a uma programação que pode ser alterada. Eu tenho uma programação, mas ela é flexível. Ela pode ser alterada. Eu estou preso à lei de causa e efeito. Se eu me proponho um casamento na Terra com filhos e não o faço, a lei de causa e efeito terá resposta para esse desvio de programação. Se eu venho da Terra para o celibato, para a castidade,
na religião, no esporte, na ciência, na política, seja o que for, e me permito a construir família, a lei de causa e efeito tem resposta para isso. Porque eu não escapo da lei de causa e efeito, porque pela questão 621 do Livro dos Espíritos, onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Eu não tenho como fugir. Se eu alterar a programação, eu respondo pelos resultados da programação. E tem as famílias mistas. Elas são parte disso aqui e parte disso aqui. Então, numa mesma família, eu posso ter vínculos espirituais intensos, e irmãos, amigos, pessoas reencarnadas na família, que não tem vínculo com aquela família. Ela foi recebida para ajudar o processo evolutivo dela, mas ela não faz parte daquele clã do passado. Ela está começando a fazer parte daquele momento. Então, em todo instante da minha vida, eu estou tendo reencontros, encontrando pessoas que já conheço, e estou tendo novos encontros. Eu estou conhecendo pessoas novas que poderão ou não, a partir daquele momento em diante, fazer parte da minha família espiritual. Por isso, provas e expiações na família, ninguém escapa. É um cadinho que estamos experimentando sempre as provas e expiações, entre os quais estão as causas. A alteração de papéis no lar após a emancipação da mulher. A mulher tipicamente Amélia, aquela de verdade, que só vivia para cozinhar no fogão e esfriar a barriga no tanque de lavar roupa, esse modelo de mulher está em extinção. Existe ainda, mas está em extinção. A mulher hoje é essencialmente urbana, ela tem filho, ela tem marido, ela cuida da casa e ela trabalha. Ela leciona, ela está no jogo da política, da advocacia, da magistratura, ela é médica, ela é agrônoma, ela é engenheira, ela comanda empresário, ela tem 500 homens à disposição dela, como chefe de um setor de uma grande multinacional, ela é quem dá as cartas, e ela é presidente até de país. Então, mudou muito. Quem fica na retaguarda hoje? A empregada doméstica, a babá remunerada ou as avós. Está tendo muito no Brasil a ocorrência dos avós estarem criando os netos, porque os pais estão na rua trabalhando. Alguns estão trabalhando e outros estão atrapalhando, porque estão no mundo como se fossem solteiros. Foram casados, procriaram. O casamento acabou e voltam para a casa dos pais, trazem os filhos, aí vê a mãe ou o pai ainda numa idade razoável, 60, 70 anos. Mãe, toma conta que eu vou. Aí volta para a rua como se eles fossem solteiros. Aí voltam à vida de solteiro. E os netos vão crescendo sob a orientação de avós, que é uma outra geração. Entre netos e avós podem ter diferença de até 60 anos de diferença. O vozão está com 70 e os meninos com 5, 6, 7. Os meninos tudo antenado, tudo internet, rede social, Instagram, Facebook, WhatsApp. Os meninos fazem miséria, tudo de pilha alcalina, não para o dia inteiro, agitado, o botão desligado está quebrado nas costas, você não consegue desligar o menino, e o vozinho, meu filho, vem cá, netinho, vem cá. Uma hora dessa, o vozinho, toma. Vovó morreu. A motinho aqui, vovó, vem aqui. Meu filho, você matou. Foi mesmo, vovó. Não, eu só estava subindo a escada, assim, umas 10 vezes dele. Ele subiu duas, quando desceu de vez. Não levantou mais. Qual o problema aí? Quem devia cuidar de filho? Pai e mãe. Quem pariu os teus, né? Mateus, balança os teus. Pariu os filhos, bom. Vi esse depoimento agora de uma atriz, uma belíssima atriz de televisão, completando 50 anos de idade, já toda em forma, e ela é avó. E ela declarou numa revista que eu folheava num aeroporto, folhei para ver a opinião dela, e ela dizia: sou avó, bago por meu neto, mas quem cria é minha filha. Foi ela que botou no mundo com o companheiro dela, ela que cuida. Eu sou avó para curtir meu neto. Já colocou logo a barreira, claro, não vou negar minha vida, minha profissão de atriz para tomar conta do neto. Não pariu? Tome conta, eu estou aqui para curtir, para deseducar meu neto. Eu quero estragar o menino, brincar, correr, entupir ele de sorvete, chocolate,
cansei da brincadeira. Ah, para sua mãe, filho, que eu vou para o estúdio fazer novela. Ah, não, a tomar, aí vem uma nova geração. E às vezes eu conheci em Salvador, por força do meu trabalho, avós bisa, já cuidando da terceira geração. Criou filho, criou os netos e já estava criando os bisnetos adolescentes. Não aguento. Chega aos 80, os bisnetos mataram a velha. De horror, de desgosto. Ela quer controlar no padrão dela. O padrão dela é: você tem que estar em casa às 8 da noite para dormir. Levantar às 6 da manhã e ir para o colégio. Padrão que ela teve a vida toda. O menino com 13, 14 anos de idade, ó, lambada no pelourinho. Ensaio do Araqueto, ensaio do Psirico, Ivete Sangalo, não sei aonde. Você vai segurar um menino de 14 anos em casa, 8 da noite, vendo novela? O Império não aguenta. O guri saía pela janela: tchau, bisa. Que dia você volta? Amanhã. Amanhã, 8 da manhã, estou por aqui. Se o Camburão ou o Rabecão me trouxer. Um dos dois, né? Pronto. Aí ele vai, acabou. Aí ela fica em casa, alucinada. E ele está numa nova era. A era dela já passou. A era dele é outra. Quem devia estar ali tomando conta? Os pais. Ausentes por morte ou por irresponsabilidade, a bisa não aguenta o tranco e morre. Opressiva e sucumbe. Então, a emancipação da mulher para o trabalho, nesse sentido, alterou bastante a família. Então, há um preço. Não estamos fazendo aqui qualquer crítica, estamos fazendo uma análise dos novos tempos. Então, a mulher foi para a rua trabalhar. Foi. Qual é o preço disso? Ela tornou-se juíza. Como eu tenho várias amigas magistradas de Salvador, cujos casamentos o companheiro não aguentou. Por dois motivos. Primeiro, o salário dela. O salário dela, 2 dígitos. O dele, 724. Aí bateu no ego dele, né? Ela mostrava o contra-cheque do tribunal, 2 dígitos. O dele, 724. Ele se sentiu o resto do resíduo, do bagaço, da bactéria, do excremento da mula que acompanha o jumento do bandido. Deu para entender? Mais ou menos isso ele se sentiu. Eu tentei ser o mais próximo do que ele se sentiu. Segunda coisa que afetou o ego dele: o poder. Ela é juíza, a caneta dela prende e solta, decide vidas. A dele mal para assinar qualquer coisa. Então, andando por aí é uma solenidade. Doutora Flantal, meritíssima juíza de direito de Marcel, ele não conseguia ver isso. Então, quando eu olhei para a solenidade, que ele iria como meu marido, o ego dele estava no lixo, né? Abaixo do monturo, 3 léguas. Porque lá a deferência é o meu posto de magistrada. Aí ele não aguentava, caiu fora. Então, várias amigas me disseram desconsolado que o casamento acabou porque ela se emancipou, teve muito poder. Atingiu, ela disse: eu ralei. Para chegar a ser juíza, eu ralei. Se tenho 60 dias de férias por ano, é porque a lei me confere a magistratura. Se tem um salário que tenho, o poder que tenho, as prerrogativas, é porque ralei. Se ele não ralou, ele preferiu esta ou aquela profissão mais modesta, digna, mas mais simples. Cada um fez suas escolhas. Plantou, é semeadura. Colheita é obrigatória. Se ele não estudou, não progride. Hoje o mercado está altamente competitivo. Está sobrando emprego no Brasil, digamos assim. Está sobrando, tem. Mas você não acha. Por quê? Porque nós temos pouca qualificação profissional. Eu venho agora de algumas cidades aí que eu vi os caras: estou precisando disso aqui. Passei em várias ruas e vi precisando de pessoa. Mas não é qualquer um. Não posso, num salão de beleza, preciso de um cabeleireiro com experiência. Aí você chega lá e diz: eu vim me apresentar. Você sabe fazer? Eu corto grama. Serve? Eu tenho um tesourão lá em casa, corta grama. Não, meu filho. Eu também, que você pode cortar o pescoço do cliente. Aí, em vez do cabelo, você decapita o cliente. Eu tenho que devolver ele em 2 partes. Olha, está aqui o tronco, senhora, está aqui o pescoço. Vê se a senhora cola aí. Não. Tem que ser experiente. Eu não posso chegar para lhe ensinar. Você tem que vir fazer seu material e fazer cabelo. Fazer bem.
Porque uma vez cortado, você não pode mais remendar. Você não pode dar um erro no cabelo do cliente. Errou, está errado. Você não tem mais como pegar no chão e dizer, desculpa, eu vou colar com tenaz. Não dá mais. Errou, errou. O cliente mata você. Então, tudo isso evidencia de que a mulher, o homem não está, às vezes, entendendo os novos papéis femininos. Quem fica na retaguarda cuidando é o desafio. Temos também as famílias plural. Os descasados, os que se divorciaram, os que se separaram, estão cuidando de seus filhos. Normalmente, filhos ficam com a mãe. É tradição no Brasil cultural. Raramente o pai fica com os filhos. Em 20 anos de carreira jurídica, raríssimas vezes eu vi o pai, eu tomo conta, ele tem que trabalhar. Geralmente o homem é que trabalha, a mulher é mais caseira. Geralmente fica com ela luta para ficar com os filhos e ele paga pensão alimentícia. Ele é a subsistência, ela é a estrutura familiar. Até que ela refaça a vida, ou os dois se refaçam, voltando a viverem juntos. Os pais solteiros, temos hoje em dia a questão da produção independente, a gente vê isso aí, exemplos de grandes atrizes, apresentadoras de televisão, que escolheram o homem que queriam a dedo, como quem escolhe, perdoem a expressão, um reprodutor. Aí foram pegar aquele biótipo que está na moda, que todo mundo ambiciona, extrai dele o sêmen, faz um filho, mas não fica com ele. Assim que teve o filho, descartou ele. Tanto que essa pessoa de quem eu estou falando, sem citar nome, o pai dele, antes de morrer, disse a ele: você é um reprodutor de luxo daquela moça. Disse na cara antes de morrer. Chegou a dizer, a queima-roupa, essa é uma frase muito dura ouvir isso de um pai. Você me deu uma neta, mas você foi só um reprodutor, porque ela queria vocês apenas para procriar e depois ia descartar. O Brasil inteiro sabia que ela ia descartar, menos você, inocente, né? Então, as novas famílias estão se formando, de vários matrimônios, o que nós já comentamos aqui, desnecessário enfatizar. A escassa existência de diálogo nas famílias da atualidade, seja porque as pessoas estão muito vazias, e pessoas vazias não têm o que conversar. Elas sentam e só sentam no sofá da sala e não dizem nada para outra, porque não tem nada para dizer. Elas estão existencialmente vazias, falta cultura, falta aprofundamento de qualquer coisa, ou a diferença cultural entre os dois é monstruosa. Ele ou ela tem doutorado, tem curso, está sempre lendo teses, e ele ou ela está preso na cozinha, nos afazeres, na profissão modesta, então não tem lastro, estofo cultural. Você não pode trazer nenhum assunto profundo, porque o outro diz, eu não entendo isso, não sei nem o que você está falando, deve ser difícil. Aí ele não tem clima para conversar, porque o outro não entende nada, né? E também porque a mídia invadiu muito a família através da internet, da TV, e as pessoas, quando entram em casa, a primeira coisa que vão pegar é o controle remoto. E liga a televisão, ou liga o som, ou liga a internet. Então, de imediato, faz refeição na frente do computador, ou janta, ou almoça, ou toma café de manhã diante dos telejornais, para estar informado das tragédias e do derramamento de sangue que corre pelo país e pelo mundo, e não há tempo para dialogar com o outro. E quando há diálogo, ele está transformado em monossílabos, em frases curtas e ligeiras. Chegou, hein? Sim. Vai jantar? Não. Quer comer? Não. Está com fome? Pouco. Vai ver TV? Talvez. E a internet? Quem sabe? Está com sono? Não. Quer ficar em paz? Quero. Quer que eu cale a boca? Há muito tempo. Vira. Torpedo que a gente recebe. VC, TV, hoje. VC, TV, hoje. Você vem hoje? Ah, é isso que ela quer dizer. O torpedo, estamos reduzindo. Então, se criou um novo linguajar em que as palavras foram reduzidas e até no olhar. Então,
Eu toco pessoas em shopping, em ruas de Salvador. Qual é o cumprimento hoje em dia? Oi! O que eu respondo? Vivo! Sim! Claro! O que é isso, Marcelo? Eu digo, companhia telefônica. Você não disse que o seu é oi? Eu sou vivo. Não, Marcelo, estou cumprimentando. Oi. Ah, é cumprimento. Desculpa, é que eu sou abestalhado. Eu pensei que era companhia telefônica. Eu estou dizendo a minha. Você disse a sua. Ah, é oi, porque antigamente é olá, como vai você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Ia se despedir, até mais ver, minha gente. Hoje em dia, a despedida, você está saindo, fui! E foi mesmo. Você grita, fui, quando você olhar, foi mesmo, sumiu já. Tem mais cumprimento? Não. Os diálogos estão reduzidíssimos. Isso é perda da identidade cultural, perda da identificação pessoal. De certa maneira, é uma perda da nossa individuação. Termo da psicologia, que é se achar, se encontrar, saber-se quem é. Nós estamos muito identificados com o mundo, como se fôssemos criaturas espelhos, reflexo do que está aí. Eu tenho que refletir a moda. Então, o sertanejo inaugurou um cinto com fivela, estilo escudo romano. A fivela toma toda a bacia do Mediterrâneo, né? Eu ando assim, duro, a fivela, sertaneja, né? Aí aquela fivelona que vai do joelho até a garganta. A pergunta é, vai ter guerra? Voltamos à legião romana? Onde é que é o conflito? Não, é a fivela. O cabelo tem que estar tosado, tem que estar pintado. O indivíduo, como agora contei no aeroporto, o indivíduo pegou e tosou um lado, o outro não. Do lado está uma mata atlântica, do outro deserto do Atacama. Vale-me Deus, que coisa no cabelo. Houve uma época de cabelo colorido. Lá eu entrar num banco em Salvador, no Instituto Baneb, que não existe mais esse banco, era o Banco do Estado da Bahia. E eu estou lá no caixa fazendo o pagamento e entra uma senhora de seus 55 anos, mas estilo cocota. Calça jeans super apertada para evidenciar ainda as formas já não tão generosas aos 55, né? E andando naquele salto altíssimo de 15 centímetros e o cabelo verde fluorescente. Eu e o caixa ficamos olhando, ela foi lá para o gerente, bom dia, gerente. Pois não, a senhora sentou, fazia cliente VIP. Ela sentou e ainda fazia assim. O cabelo esvoaçado, fluorescente verde. E eu e o caixa ficamos assim olhando, depois eu e ele nos olhamos e eu perguntei, a esposa do incrível Hulk é cliente desse banco? Dona Hulk? Dona Hulk é cliente daqui. Então deixa eu ir embora antes que o marido dela encoste. O incrível Hulk. Se ele me pega no caixa, ele me desintegra, eu viro átomo. Aí fui logo embora. É a maneira de, psicologicamente, chamar a atenção. Então você põe algo que evidencia. De certa maneira é perda da autoestima. Complexo de inferioridade. Oculta. Muita gente se vale de artifícios externos para dizer, oi, eu existo. Por isso que eu, verde, amarelo pink, piercing, eu tenho aqui um prego está na língua, colega minha de trabalho, um prego aqui, isso aqui é sobrancelha, né? Sobrancelha, enfiado um prego aqui. Eu fui ao setor dela, pedi uma providência, um documento, e eu conversando com ela, fulana, maçã, você está com uma coisa? Você quer o quê? Um prego de aço enfiado na língua e um outro aqui. Eu disse, Tatiane, o que é isso, mulher? Quem foi que ele feriu? O que é que eu chamo de SAMU? É agora, mulher. Setor de traumatologia? Não, não estudado. Eu digo, tá certo, em nome de Jesus. Você não tem essa? Não, minha caixa de ferramenta fica em casa. Eu não sou caixa de ferramenta por aí, não, eu fico em casa, né? Então, some o diálogo, porque os companheiros. E André Luiz diz isso em Sinal Verde. Quando o diálogo começa a escassear entre os cônjuges, o
casamento como a vaca está indo para o brejo. Vejam, muitos notem aqui, que na fase do namoro a gente tem um diálogo danado, né? Deus, vou buscar a parceira, a namorada em casa, sento com ela na porta, naquela namoradeira, aquelas cadeiras que eram ao contrário, ou dentro do carro, no jardim, ou não sei aonde, e até que os pais sabem, não é dormir, ei pai, eu estou na metade da conversa, mas tem 8 horas vocês conversam. Noivado, fase que já está praticamente extinta, porque as pessoas já viram direto do ficar para o acasalamento. Se vier casamento, é depois, né? Então, o diálogo é intenso no depois da conquista. Já conquistei, não tenho mais o que falar nada. O que eu tinha que falar era para conquistar, eu tinha que aparentar ter qualidades da conquista, porque a gente nós, os animais, se conquistam pelo feromônio. A cadela entrou no cio, o organismo dela joga um feromônio, que é uma substância que provoca um cheiro que sai pela vagina. Ela vai andando pelas ruas, aquele cheiro é percebido pelo cão macho. Ele cheira, aquilo penetra na narina, vai para o cérebro dele e dispara descargas monstruosas de testosterona. Ele abandona a casa, a rua, a cidade, o dono e vai atrás dela. Ela vai para uma rua, outro cão, daqui a pouco tem 10, 12 cães machos atrás de uma única cadela. Ela está no cio. Apavorada, ela ainda debaixo de um carro. E eles cercam o carro e comunicam entre si: vigia aí, deixa ela sair na frente não. Você está aí atrás, você toma conta do poste, ela não escapa, ela é nossa. Eles formam quadrilha. Um vai atacar ela. Vários vão atacar. Acabou o cio, acaba o feromônio. Acabando o feromônio, ela é uma adversária de espaço e de comida. Ela é atacada em igualdade de condições. Eles brigam na rua com ela. Quem antes a amava, agora ataca ela. Porque a relação é outra. Ela é uma ameaça ao meu espaço e à minha comida, ou à minha lata de lixo. Então tem que ser expulsa na deitada. Animais. Ser humano. No nosso processo evolutivo, nosso organismo refinou as maneiras da conquista do sexo oposto. Então em nós o que funciona é o olhar. É o olhar, eu fico olhando o meneio dela, os olhos dela, o cabelo dela, o sorriso. Eu fico jogando um sorriso Colgate, Colinos, não sei, qualquer marca serve, né? E fico ali exibindo dentadura, tal, para ver se conquisto ela. Perfume, roupa de grife, carrões, perfume à base de gasolina ou de óleo diesel, serve também para atrair, né? Altos salários para atrair a tal da Maria Chuteira, ela está interessada mais no salário do que no jogador, na beleza que ele tem, que dizem por aí que é assim. Cada um tem seu interesse. A beleza física é verdade, não pesa mais cheiro, até porque nós seres humanos, o mau cheiro repele. Se eu tento uma conquista e ela não tem muita intimidade com a higiene, ela não é minha presa fácil. O que você achou de fulana linda, mal cheirosa? Nem encosto, me afasto dela. Bonitinha, mas ordinária. Não encosto. Não, a higiene, o cabelo dele ou dela, aquilo ali é um jogo sutil que nos atrai. Vem o diálogo e vem a conquista. Feita a conquista, perco o interesse. Não tenho mais, já conquistei. Eu tenho que fazer um esforço máximo para conquistar a pessoa. Conquistada ela, pronto. A minha vitória está concluída. Agora ela é minha, ela é presa. Ela está vinculada a mim, ele ou ela. Por isso, surgindo o casamento, às vezes o diálogo morre entre os cônjuges que estão vazios ou contaminados por excesso de mídia dentro de casa, o que impossibilita dialogarem sobre as questões da própria família. Se nota pouco ou quase nenhum controle sobre os filhos, né? Com lamentável ausência de limite aos mesmos. Eu sou de uma geração em que o controle de pai era intenso, de mãe, o não era muito frequente. Não pode fazer isso, não vai sair em tal horário, tem que estar aqui em tal horário, quero esse dever pronto. Ou às vezes até bota o dedo no nariz do pai, não vou fazer isso, e não faz mesmo, senão ele dá escândalo. E não pode mais nem tocar, porque tem o Estatuto da Criança e Adolescente, agora a lei da palmada, e vem essas coisas.
Aí os pais ficam com medo de gerar trauma. Mas nós somos da geração, a minha, os que tem aqui 50 devem concordar comigo, nós somos da geração que apanhava de chinelo. Esse instrumento aqui era chamado o psicólogo. Isso aqui é o psicólogo, porque ele endireitava a gente. Geralmente o psicólogo ficava atrás da porta. E aí quando você errava, mãe e pai diziam, deixa eu buscar o psicólogo. Aí ajustava a gente. Muitos se ajoelhavam no milho, joelho no milho, apanhava de palmatória de madeira, e nenhum de nós cresceu traumatizado. Hoje, esses instrumentos não são mais nem usados, toda a sociedade diz que é contra as leis, as autoridades, e os meninos estão sem controle sobre o telefone celular. Muita gente aqui sabe que tem meninos que vão para a escola com 4, 5 anos de idade com smartphone, não é nem telefone celular antigo, é de última qualidade, instrumentos de ponta que os pais dão para o menino de sala de aula, para o horror dos professores, que ele quer dar aula e o menino desafia a autoridade do professor. E eu estou falando cátedra, 30 anos em sala de aula. Eu tenho 30 anos de sala de aula, comecei a lecionar com 16 e parei com quase 40 dando aula. Então conheço bem o que é estar em sala de aula e o desafio. E peguei, ainda bem que eu peguei uma época sem celular, ninguém tinha celular nos colégios por onde eu passei. Eu enfrentei foi disciplina, enfrentei afronta à minha autoridade e agi conforme achava que tinha que agir. Secretaria, solicitei suspensão de 3 dias, mandei chamar o pai. Vi também o problema espiritual que envolvia o aluno. Muitos tinham problema espiritual. Como espírita eu percebi a trama que estava por aí. A inquietação era obsessiva, era de obsessão. Então o centro espírita também deu suporte e melhorou o relacionamento meu com esses alunos. Mas uma boa parte dos pais hoje perdeu o controle. Tem os filhos, mas não coloca o controle desde cedo. E as crianças passam a fazer o que querem. Se quebrou os suportes éticos e a influência da mídia sobre o destino da família foi, de certa maneira, desastrosa. A família foi invadida por uma noticiário de tragédias, de conflitos, de guerra, e a família se degringolou em muitas etapas, né? O Livro dos Espíritos exalta e realça que homens e mulheres têm igualdade. E a mulher tem os mesmos direitos perante Deus, questão 817. Eu não coloquei a resposta aí, porque ainda todo mundo convidado a examinar. Eu não dou canja de galinha para ninguém. Eu trago a pergunta, 817. Quem quiser, examine lá no Livro dos Espíritos. Então a crise moral da família, dos relacionamentos conjugais é: perdeu-se valores, olvidou-se a ética na formação do caráter da pessoa humana. Se preocupa mais em se ter herdeiros do que filhos. Herdeiro de coisas. O que é que eu vou deixar de patrimônio para meus filhos? Material. O patrimônio deveria ser imaterial. Educação, caráter, honra, ética, interesse, de cumprimento de deveres, né? As religiões que deveriam trabalhar com isso transformaram-se em grandes empresas e os religiosos em mercadores da fé. Então desapareceu a religiosidade e surgiu o materialismo religioso. A religião está falando mais de matéria do que de transcendência. Então você fica sem suporte até na religião, porque ela não aborda a transcendência, a finitude da vida física e a infinitude da vida espiritual. Se fala mais da imanência do que da transcendência. Se investiu muito na instrução, boas escolas, e se esqueceu a educação, melhoria de hábitos. Se perdeu a ausência de senso crítico e o diálogo entre pais e filhos se escasseou a ponto de virar apenas frases curtas, frases de efeito ou punições. Se você não fizer isso, eu não lhe dou o videogame. Se você não terminar isso aí, eu lhe bato. Olha, se você fizer isso, eu lhe dou um prêmio. Então o menino é movido a prêmio, né? A criança está sempre movida a prêmio. Você me dá o quê se eu fizer isso? Mas é seu dever fazer. Eu não tenho que lhe dar nada. É seu dever fazer. Você vai fazer, não receber nem um bombom rachado. É seu dever fazer. Não.
é sempre o prêmio. Aí o menino está movido a prêmio. É uma compra, é um jogo. Eu compro o seu dever, desde que você faça. Aí o menino pressiona o pai. Só faça se você jogar o jeton por debaixo da porta do quarto. A grana, a mesada, o videogame, o celular, seja lá o que for. Isso gerou filhos descomprometidos, né? Além de que as famílias ignoram o problema da obsessão. Muitos desafetos desencarnados, no mundo espiritual, pressionam para voltar à vida física, além dos vícios lícitos, cigarro e bebida, e os ilícitos. Está aí o crack, que é uma verdadeira epidemia no Brasil. O crack já não é um problema mais de segurança pública. O crack no Brasil é um problema de saúde pública e não de segurança. Porque o usuário, ele não é perigoso, ele é um doente. O lugar dele não é na cadeia, é em clínicas de tratamento. Tanto que São Paulo já adiantou o processo de internamento compulsório. Não é você querer, não. O Estado lhe interna para lhe desintoxicar. Tem os que são contra, tem que ser a favor. Mas o governo de São Paulo não viu outra alternativa a não ser compulsório. Porque muitos que entram, saem e voltam ao vício. Manter-se longe dele é terrível. É terrível. Porque a abstinência causa uma ansiedade louca para voltar. E geralmente a recidiva, a recaída, é mais dolorosa do que o início da entrada no vício. E é uma pedra desgraçada. Arrebenta com tudo por dentro. Destrói completamente o indivíduo. Portanto, os desafios da família contemporânea são imensos. Voltar a dialogar, conversar para manter a estrutura de família. Então, são crises de valores que têm causas e têm consequências na família. A ética, e já não sabe mais o que é certo e errado. Às vezes o filho quer uma boa orientação e o pai diz: meu filho, eu não sei bem o que é isso, o que é certo ou errado. O que é que o senhor faria, meu? E o pai diz: eu não sei. E se meu pai não sabe, o que é que eu vou fazer? Porque os pais passam a ser o norte. Se a bússola quebrou dentro de casa, o filho vai para onde? Norte, sul, leste, oeste. Ainda vai aquela história do Coan, que eu ouvi dos lábios de Alberto Almeida do Pará. Um rei saiu do seu palácio a bordo de uma carruagem e foi conhecer as vastidões do seu império, do seu reino. Viajou, o dia todo, já no fim da tarde, ainda tinha mais terra para visitar, e o cocheiro parou numa encruzilhada. Duas estradas que se cruzavam, uma encruzilhada. O rei parou a carruagem bem no meio. E aí aguardou passar um camponês, porque a carruagem estava perdida. E aí lá vem um camponês com a enxada no ombro, e o rei disse: meu camponês, pois não, meu rei. Aquele era rei mesmo, né? Pois não, meu rei, o que eu posso fazer? O que Vossa Majestade quer? Se eu for para o norte, vai em Bangalore? O camponês disse: não sei não. E se eu voltar ao sul, eu atinjo o Jaipur? O camponês disse: também não sei não, meu rei. E leste e oeste, eu alcanço Jacarta, ou para oeste eu posso atingir Bombaim? Não sei não, meu rei. Aí o rei se irritou e disse: ô camponês, você não sabe de nada? É verdade, meu rei, mas não é eu que estou perdido. Terrível. Você dá risada, mas ele já está perdido, viu? O rei está completamente perdido, coitado. Então, qual é o conceito realmente de ética para agir, de viver a vida da família? A ética familiar, né? A ausência de limites. E os filhos passaram a mandar nos pais impondo suas vontades. Não houve mais limite dos anos 60 para cá. Se disse na moderna, uma vertente da psicologia educacional, de que dar não traumatizava os filhos. Aí passou a dizer: sim, tome o carro, tome a chave, tome o dinheiro, tome isso, tome. E depois vinham as tragédias, os acidentes, a drogadição, porque não se pôs mais limites. Não é ser autoritário, é ter autoridade. Quem tem autoridade fala suave e ouvido. Não toque nisso. Autoridade. Não toque nisso, menino. Eu já lhe falei, eu lhe mato. Vou pegar esse microfone e dar em sua cabeça. Menino, faz mesmo. Para ver se dá uma microfonada na cabeça dele. Ele está doido para experimentar. Aí não faz nada, só escândalo. Muita trovoada, pouca chuva. Se grita muito, nada. Quem tem autoridade, não toque. Você entendeu? Amém? Entendi. Não fala duas vezes.
Acabou. O menino toca porque ele sente o peso da autoridade, que não tergiversa. Está bem claro ali. Quem é autoritário grita, puxa cinto, vai em casa buscar um canhão, vou buscar um AR-15, vou lhe fuzilar, vou lhe matar. Ele vá, minha mãe, tenho medo da senhora não, terrorista. A precocidade estimulada pela mídia devoradora. O sexo saiu da região genital e foi para a cabeça. Um amigo meu em Salvador: Marcelo, eu ando louco, eu estou obsidiado, sexo, só vejo sexo na frente, meu Deus, os olhos só enxergam sexo, eu não posso ver a mulher que entra em loucura, não é obsessão, meu problema não é de obsessão, eu digo, não. E de que? Geografia, está aqui, tem que descer lá embaixo. É um problema geográfico, ele está no lugar errado, tem que descer o elevador, e lá do vértice da Terra, subiu, e o elevador que sobe, desce, aperta o botão playground, ele desce. Seu problema é de geografia. Esqueça o espírito obsessor. Você está alienado. Tudo só se fala hoje de sexo. Toda propaganda, tudo evidencia sexo. Novela caiu de audiência. Quais são os dois ingredientes? Me diz um diretor famoso de telenovela. Uma novela caiu de audiência. Tem dois ingredientes para alavancar. Ou um escândalo, geralmente vinculado à violência, ou sexo. Você tira a roupa de uma atriz. Ao ficar nua, dá uma leve alavancada. Que as pessoas querem ver depois, é comum. Porque ver corpos nus hoje não é mais novidade. Está nas bancas das revistas. A internet tem sites de nudez aí aos bilhões. Para quem quiser se entupir a noite inteira até amanhecer o dia seco. Não, mas se botar um escândalo, uma coisa, cena forte, as pessoas se interessam para ver como é que vai terminar a novela, né? Assim. A inversão de papéis na área da educação. Os pais saíram para trabalhar. E este papel foi delegado às babás ou à escola formal. Então o menino mal nasce na maternidade, ele vai para o jardim. Ele não passa nem em casa, né? Acabou de sair da maternidade, os pais levam para o jardim, já vão inscrever já o menino. E o menino ali no berço ainda, com horas de nascido, 2 ou 3 dias de nascido, se já estão me matriculando. Que povo infeliz. Eu nem conheço minha casa. Já estão botando no jardim. Vou para casa, fico lá alguns dias depois, jardim, pré-jardim, babá, ABC, e recanto, e brincar, fazer isso. E o menino vai, quando você lá com 10 anos de idade, quantos anos você está na escola? 10. Tem 10 anos que estou na escola. Eu saí da maternidade para a escola, porque ninguém tem tempo de tomar conta de mim, e me jogaram logo na escola. Então ele já tem um currículo de 10 anos na escola, com 10 anos de idade. Você vê? Ou então as babás, que estão ali para cozinhar, para passar, para lavar, e depois você toma conta dele, ela faz bem o serviço, você toma conta dele, daqui a pouco ela vai criando os filhos da patroa. Não era a proposta inicial, mas houve desvio de função, e ela passa a educar aqueles filhos da patroa, que crescem mais tendo respeito à babá de casa do que à própria mãe, porque a mãe está sempre ausente e a babá está sempre presente. Muitas famílias estão vivendo esse drama em apartamentos nas grandes cidades, né? As famílias plural, já comentamos aqui, o divórcio sucessivo, os sucessivos casamentos, originando os meio-irmãos. Pode ser uma bênção e muitas vezes pode ser um conflito na família, né? Entrada no mercado de trabalho de adolescentes e crianças, que pelo ralo foge a infância que deixa de ser vivida. O menino tem que sobreviver e os pais no mercado, ou então nem jogam, ele vai porque senão ele não sobrevive. Aí em Salvador, a metrópole onde eu vivo, tem menino vendendo nego bom, picolé, todo tipo de coisa na rua. Então os meninos na sinaleira, você olha 10, 12, 15 anos, 8 anos, sei. Ô moço, compra isso aqui, Halles. O senhor compra o Halles? O Halles, né? Aí você compra uma cartelazinha para ajudar a coisa. Se tem alguma coisa aí, um pacote de qualquer coisa que estiver ali, pronto, porque eles estão ali, depois eles voltam para casa de noite. E alguns nem voltam para casa, já são meninos na rua, ou meninos de rua. A rua já é a morada, então é o berço deles, será o túmulo. Eles vão viver e vão morrer na rua, porque não voltam mais para casa, porque passam fome em casa. Se voltarem, passam fome. Então eles preferem estar na rua lutando por qualquer naco de comida, né? A ausência quase que absoluta de valores religiosos na família atual. Às vezes a família tem religião,
não tem religiosidade, que é outra coisa. Não vamos confundir alhos com bugalhos. Às vezes a família se vincula a um culto A, B ou C, a uma religião X, Y ou Z, mas não há religiosidade em casa. A religião é curtida quando está no templo. Voltou para casa, a questão quebra. O barraco, derruba o barraco dentro de casa. São religiosos quando estão dentro do templo, seja qual for ele. Aí a criança fica confusa. Lá, temente a Deus. Aqui dentro, descem o couro em cima de mim. Me matam. Então você vê as cenas trágicas aí, todos os dias na mídia, com assassinatos de crianças por famílias que se dizem até religiosas, né? Por isso, a ausência de diálogo nas relações familiares cria os conflitos das uniões conjugais. A ausência de desconhecimento de si mesmo, eu vou para um casamento e não me conheço, e ainda quero conhecer o outro, que elegi, e nem a mim mesmo me conheço. Se vou suportar a convivência a dois, dormir com ele ou dormir com ela. Medo de assumir papéis. Nasce o filho, eu estou preparado para ser pai. Muitas vezes ela vem e me anuncia, você será pai. Como? Estou grávida. Meu Deus do céu. E aí? Daqui a 8, 9 meses serei pai. Não estava preparado e não vou dar conta do menor. Porque nem próprio me criei. Agora mesmo disse o jogador mais bem remunerado da terra, né? Declarou na internet, vi agora pela manhã, não estou preparado para casar. E já está namorando uma modelo há 3 anos. Já é pai de uma criança que mora com ele. Mas ele disse que não está preparado. Está com 29 anos de idade. Então ele disse que quer curtir mais a vida, né? Jogar mais bola, 45. Um grande ator de Hollywood, que já está com mais de 55, disse que não foi forjado para casamento. Não casa de jeito nenhum. Mas agora um advogado pegou ele de jeito que ele já está se preparando para o casório. Se vai ficar no casório, eu não ponho a mão nem na água fria, imagina no fogo. Por ninguém. Traumas de infância podem também levar o indivíduo a se tornar um adulto complexado e, portanto, dentro da família, ele viverá esses conflitos. Não verá na parceira a esposa, mas a substituta da mãe. E muitas vezes a parceira elege um homem mais velho, não porque ama o mais velho, é porque ela está apegada no cordão umbilical à figura paterna. Figura paterna é uma figura simbológica dentro dela, afetiva perdida. Então ela compensa elegendo um companheiro. Ela vê como pai. Tanto que muitas têm um discurso assim: por que você gosta dele? Porque ele me dá segurança. Olha, me dá segurança afetiva, ele me protege. O pai fazia esse papel. Então na cabeça dela é o pai, por fora é o marido. Ela fugiu de uma prisão patriarcal e caiu numa penitenciária marital. Ela saiu de uma cadeia e caiu para outra. Ela trocou 6 por meia dúzia. Não fez grande coisa não, porque ela não se conhece, né? Ainda, ele ou ela. Reencontro com inimigos reencarnados dentro da família. Às vezes quem eu elejo será meu adversário na vida conjugal. Tenho também os filhos, né? Que vão se reencarnar. Descrença na vida futura. A família não lida. Quando há morte de família, o desespero, que até se desestrutura. Não há qualquer trabalho para se ter a certeza de que a vida continua depois do sepulcro. Quando há morte, a família se desestrutura completamente. Parece que o mundo se acabou. No ano passado, numa cidade de um estado aqui do Sudeste, onde eu fui fazer um seminário, do Sul, dei o intervalo do seminário, 10 horas da manhã, e uma senhora veio, se o senhor me dá um minuto, seu Mariano? Dou. Queria vir conversar com o senhor, agradecer pelo seminário, porque eu estou tão angustiada nesses últimos 2 meses. Por quê? Porque eu perdi minha mãe. Eu disse, aonde? No shopping, na rua, no circo. A senhora perdeu sua mãe, já botou nos classificados de jornais, procura-se uma mãe, em achando, por favor, ligar para o número tal. Ela disse, não, ela morreu. Eu disse, não. É que a palavra perder está vinculada a ter. A gente perde o que se tem. Alguém viu aí meu celular? Alguém achou aí minha carteira? Alguém achou aí minha dentadura? Eu perdi minha dentadura. Então, eu perco coisas. Não posso perder pessoas, porque eu não sou dono de pessoas. Então a senhora não perdeu sua mãe, porque a senhora não é proprietária dela. Ela não é uma propriedade.
Sua mãe desencarnou, faleceu, morreu, foi para o mundo espiritual, viajou para o Pai da Lua. Use qualquer outra expressão, menos perder. Perder ainda é a ideia que está vinculada milenarmente ao nosso sentimento de posse, ao ego. Eu sou dono dele, sou dono dela. Perdi. A gente tem que começar a corrigir, porque eu não sou dono de ninguém. Eu tenho que ser dona de mim mesmo. E já é difícil ser dono de mim. Às vezes eu me vejo fugindo. Às vezes eu estou caminhando na rua, olho minha sombra foragida. Eu numa rua e a sombra na calçada, digo, volte criatura infeliz. Venha me acompanhar aqui. Até a sombra está fugindo da gente. Por isso, nós temos que se manter unidos na diversidade dentro da vida conjugal. Estar unidos para superar os desafios à luz do Evangelho, que é a proposta do Espiritismo, que é tornar-se mais amigo e menos pai. Ser o amigo, o genitor amigo que acompanha o desenvolvimento dos filhos e o parceiro, o companheiro para as horas de dificuldade, né? Resgatar esses valores, que é reavaliar os papéis que nos cabem, dar uma ênfase na educação dentro de casa, de hábitos, corrigindo na mesa como se sentar, as posturas. 3. Ter uma visão espiritual da família, de que ela se modifica no tempo. Buscar ajuda transdisciplinar para auxiliar os conflitos, a religião, a psicologia, todas as doutrinas que possam auxiliar a sociologia, a sexologia. Tornar os filhos herdeiros de valores imateriais, como comentamos aqui. Educação, ética, nobreza. Recordo um episódio envolvendo meu pai. Meu pai está com 82 anos de idade, com Alzheimer, não reconhece mais ninguém na família, em cima de uma cama, já preparando-se para o retorno à pátria feliz. Me recordo que há 35 anos atrás, ele se candidatou a vereador na minha cidade natal. E escolheu um partido X. E deu apoio àquele candidato que ia ser o candidato a prefeito da cidade. Pela coligação daquele prefeito, ele embarcou para sedentar uma cadeira na Câmara Municipal de Vereadores. Dias depois, foi lá em casa e eu estava ao lado de meu pai, o candidato B, da outra linha, candidato a prefeito. E foi lá e disse: Alberto, eu vim aqui pedir seu apoio. Você sabe que eu tenho muito dinheiro, posso financiar a sua campanha. Meu pai ouviu, tentou dizer: infelizmente você chegou tarde, eu já estou coligado, já tenho um número, já estou inscrito com o partido A. Mas Alberto, ele não tem dinheiro, ele não tem como financiar nem seus cartazes. Eu os financiarei, mas eu não posso trair a minha honra, se já dei a palavra ao candidato A. Agradeço o seu suporte financeiro, se você tiver boa sorte, governe a cidade, lhe desejo sucesso, mas eu vou ficar. E eu vi a honra de meu pai. Hoje, arrancando isso da memória, eu criança não entendi bem na época, mas o diálogo ficou em minha memória. Então hoje, como meu pai tem uma fibra moral extraordinária, hoje está lá em cima de uma cama como quase um vegetal, a gente cuidando, as funções já todas paralisadas pelo mal de Alzheimer, mas ele me legou uma honra. Deu a palavra, cumpra. Prometeu, resgate. Não tem um aviso que bota em cartório, fechou, abra. Não é seu, não mexa. O assunto não lhe diz respeito, não se intrometa. Então, deu a palavra, fica até o final. O barco vai afundar, eu afundo com ele. Agora eu não vou sair por conveniência. Na política, então, no Brasil, você não tem ideologia, você tem conveniências de ocasião, de casuística, né? Então isso aí é fundamental se ter dentro da família. Não deixar de realizar o culto no lar. Uma vez por semana, pai e mãe, desliga tudo. Desliga. Hoje é o nosso dia do culto no lar. 30 minutos. Senta a família na mesa, abre um livro e lê com os filhos. Criar esse hábito. Evangélico, os evangélicos são em nossa frente. Eu não conheço um lar evangélico que não tenha um culto uma vez por semana. Eles vão à sua igreja, mas fazem dentro de casa. Nós, os espíritos, fazemos o culto no centro, não fazemos em casa. Parece que no centro é muito bom. Em casa é muito ruim o culto no lar. É bom no centro, não em casa. Aí nunca a gente traz o espiritismo para dentro de casa. O espiritismo continua sempre no centro espírita. É preciso trazer para casa e colocar ali, em prática. Fazer sempre no mesmo dia, no mesmo horário, para os filhos. Olha, para tudo agora. Desliga tudo,
Então, depois liga tudo se quiser. Mas faz o culto evangélico no lar, uma vez por semana, durante meia hora, 40 minutos, para dialogar, ver as diferenças que estão acontecendo por ali, para a família orar e manter-se unida. E aí a gente faz uma pergunta: e se Jesus constituísse família nos dias de hoje? Ó, 5 filhos de Jesus: menina, 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 só um menino aqui, 4 garotas e um filho de Jesus, família de 5 pessoas, mais a esposa de Jesus. Como é que ele ia agir na condição de marido e pai? Eu tive a audácia de colocar essa ideia e ver se a gente trabalha, como é que Jesus iria fazer. Talvez ele fizesse isso: amorosidade em lugar de violência. Os assuntos são abordados com amor e não com cinto, tamanho, palmatória, pedra na mão, qualquer coisa assim. Não, ele ia conversar e dialogar. Ele ia trabalhar uma educação dos filhos centrada na vida futura. Os filhos são imortais, vão desencarnar um dia, como ele também iria partir um dia como ser humano, vai desencarnar. A ética que ele ia passar para os filhos seria pelo exemplo, não palavra, nada de verborragia. Passar a ética pela vivência. Comentamos isso aqui ontem na exposição, em certo trecho. Sentimento e intelecto em equilíbrio. Então, colocar o sentimento, não amar. Os filhos devem ser amados desigualmente, porque cada um tem necessidades diferentes. Não posso amar meus filhos igualmente. Não dá, porque cada um deles tem necessidade diferente. Um vai me exigir mais, outro médio e outro menos. Princípio de direito: os iguais devem ser tratados igualmente. Os desiguais devem ser tratados desigualmente. Princípio de direito. Nem todo mundo pode ser tratado igual, porque as pessoas têm necessidades diferentes. Os filhos também. Então, compreensão das diversas fases da vida. Minha atuação na infância do meu filho é uma, na adolescência é outra, ele se tornou adulto é outra, tornando-se maduro é outra. Você não encontra pais achando que os filhos adultos não têm que ter orientação. Eu mando meu filho com 20 anos. Com 20, ele já é adulto desde os 18. Ele faz o que ele quer e acabou. Fez 18, é adulto pleno, pelas leis do nosso país, né? Manutenção de um diálogo proativo, sempre para enriquecer o outro, nunca para rebaixar. Não usar esses palavrões: você é uma anta, esse menino é uma mula, não sabe de nada. A gente vê muito isso em família. Aí o menino vai ser bastante, daqui a pouco está de 4, sobe as orelhas, bota um rabo e vira uma mula mesmo. Quer de tanto ser chamado: você é uma besta, não sabe de nada. Dizer isso com frequência equivale quase a uma monoideia. Gera no indivíduo que ele é uma anta mesmo. Aí ele não vai ter sucesso em nada na vida. Incentivar no acerto e apoiar nos erros. Meu filho cometeu um crime, foi preso na delegacia, vou visitá-lo, cumprimento o delegado. Meu pai, o senhor vai me soltar? Não sei, meu filho, quem solta é advogado, né? Eu vou tentar entrar com habeas corpus. Agora, o que você fez? Você matou aquela senhora? Que absurdo. Vai chegar para o delegado: quem é o senhor para prender meu filho? Eu sou delegado de polícia. Seu filho cometeu um crime, peguei ele em flagrante, trouxe e prendi. Algum problema? Estou cumprindo meu dever, porque se não fizer prevaricação, eu prevarico. E o senhor quem é? Eu sou o pai dele. O senhor devia admoestar seu filho pela loucura que ele fez na rua. Matou 3. Pai correto é: lhe apoia no seu erro. Vou até lutar por um advogado, lutar da cadeia, mas se você errou, errou. Pai, e se eu for a júri? Vai. E se me condenarem? Eu lhe visitarei na penitenciária, Lemos de Brito, no Carandiru, no Bangu. O que é que você vai fazer, meu filho? Se errou socialmente, a sociedade lhe julgará, e como são 3 pessoas, 30, 90 anos de cadeia, envelheceremos juntos. Eu aqui fora e você lá dentro. Não se preocupe, visitarei trazendo a marmita do seu almoço todo. Fique tranquilo. Conversar, mas sem pieguismo, né? Oração em lugar de verborragia doentia. Na hora que eu não puder, Senhor, me explica o que é que eu tenho que fazer. E entendimento das diferenças sem exclusividade. Esse aqui é o meu garoto e o resto é o lixo da família. Esse aqui é meu primogênito preferido. O resto, oh meu Deus, não sei nem como é que eu fiz esses meninos. Ai, abate.
Eu quero pedir desculpa de utilizar uma foto minha quando eu era criança, não deu tempo de tirar ela. Né? Estão com inveja? Olha, eu só tenho uma frase para dizer à luz do Evangelho: morram. Não posso fazer nada, aí sou eu. O olho azul foi o colírio que estragou. E o cabelo era a ausência de pente na época. Quem são meus irmãos e minhas irmãs, como disse Jesus? Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Jesus deu um exemplo notável e estendeu a parentela além de Maria de Nazaré. Fica aí para a nossa leitura silenciosa. Cada um leia a nossa. Foi o Dr. Marcel dando uma exposição de tema relacionamento cultural, desafio da convivência, a sua primeira parte da exposição que daqui a pouco ele retornará. Nós vamos entrar agora no intervalo de aproximadamente 20 minutos e depois desse intervalo ele retornará para responder as perguntas que o público presente no auditório vão formular. No sentido de inibir dúvidas e porventura tenha havido sobre algum aspecto são sobre o tema por ele mencionado. E nós então retornaremos quando terminar esse intervalo. Eu vejo com vocês agora com uma entrevista que nós fizemos com o Dr. Marcelo Mariano, ainda lá na cidade de Araguari. E nós abordamos com ele aspectos muito interessantes da política brasileira, da política do nosso país e também algumas questões doutrinárias. Eu não sei se no intervalo vai dar para a gente apresentar as duas partes dessa entrevista. Mas pelo menos a primeira, eu vou deixar ela com vocês agora, depois o meu companheiro, Rubens de Castro, que está na retaguarda, nossos estúdios da cidade de Uberlândia. Rubens, a entrevista do Dr. Marcelo. Vamos ao nosso intervalo, às 4 horas de 20 minutos. 4h20, voltamos com perguntas escritas. Até já.